1 Pedro capítulo 1, versículo 14 ao versículo 22. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam o Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo, muito obrigado, Senhor, por mais um culto, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Que o Senhor venha falar com cada um de nós, que o Senhor venha falar, Senhor, de maneira restauradora, transformadora. Queremos ser impactados pela Tua palavra, Senhor. Não queremos apenas ouvir, não queremos apenas aprender um pouco mais sobre a Bíblia, não queremos aprender um pouco mais sobre versículos, sobre livros. Queremos ser impactados, queremos ser transformados pela Tua palavra. Queremos que essa santidade, Senhor, que falamos e vivemos, realmente faça diferença nas nossas vidas, Senhor. Queremos viver a Tua santidade, queremos ser separados para Ti, Senhor. Então, neste dia, Senhor, que o Senhor possa falar mais uma vez aos nossos corações. Estamos aqui, Senhor, prontos, estamos aqui, ó Pai, com o coração, com a mente preparada para Te ouvir. Então, fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Santidade, santificação. Eu acho que nos dias de hoje, uma das grandes reclamações que a igreja tem é que não se prega mais sobre algumas coisas, né? E aí eu digo igreja, estou falando igreja Batista Mover, eu falo igreja de maneira geral, né? Daquilo que se presencia, principalmente aí nos cultos televisivos, né? Principalmente nos cultos que têm grande visualização nas redes sociais, os mais famosos, por assim dizer, e aí a grande parte da igreja sente uma falta sobre algumas coisas que quase não se prega e não se fala mais. Quase não se fala mais sobre salvação, quase não se fala mais sobre pecado, quase não se fala mais sobre Apocalipse, sobre a volta do Senhor, e quase não se fala mais sobre santificação, sobre santidade, né? São alguns temas que parecem que meio que indiretamente ou de maneira velada, mas parece que são temas proibidos hoje em dia nos púlpitos das igrejas, né? Falar sobre alguns temas, né? Pecado e santidade são acho que os dois principais temas que parece que são um pouco evitados, né? Parece que a plateia não gosta muito de ouvir sobre essas coisas, não gosta muito de ouvir sobre ser pecador, não gosta muito de ouvir sobre regeneração, transformação, santificação, não gostam muito de vivenciar essas coisas e me parece que soa mal aos ouvidos de muitos. Sentem-se acuados, ou se sentem pressionados, ou se sentem julgados, mas a verdade é que pecado e santidade são assuntos que não são tão agradáveis, e a palavra deveria ser agradável em sua totalidade, e a gente precisa viver a palavra na sua completude, viver o evangelho na sua completude. E o evangelho hoje ele virou filosofia, né? A gente discutia esses dias atrás no grupo de comunhão e a gente falava sobre isso, né? O quanto que evangelho, boas novas, o evangelho como deve ser, o evangelho que anuncia boas novas, o evangelho que anuncia que todos pecaram, que anuncia que todos estão destituídos da glória de Deus, que anuncia que Deus mandou seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz, para que nós fôssemos salvos, e essa é a boa nova, essa é a boa notícia, a má notícia é que éramos condenados, né, por causa dos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, e a boa notícia é que Jesus veio morrer numa cruz por nós, né? Esse evangelho foi deixado de lado
e foi se instalada uma filosofia, né? A palavra de Deus se tornou um conjunto de regras para ser uma boa pessoa, né? Começou a ser usado de maneira de mudanças apenas de condutas, né? De mudanças comportamentais que acontecem, que existem, e a santidade ela passa muito por isso também. A santificação passa por essas mudanças, mas acabou se colocando o evangelho como sendo algo mais filosófico, inclusive por outras religiões que acabam por utilizar de versículos de maneira isolada e utilizando realmente como um instrumento filosófico, de mudança, de comportamento, e não evangelho como algo de eternidade, de busca de salvação. E nesse contexto todo é comum as pessoas começarem a tentar separar salvação e santidade, por exemplo, né? Começar a tentar fazer aquela separação, ser salvo, né? Crer em Jesus Cristo, estou salvo, e tentar colocar a santificação um pouco de lado, tentar colocar essa transformação de vida, essa regeneração de vida como se fosse algo secundário dentro de um processo de salvação, mas a verdade é que a santificação ela faz parte do processo de salvação, não tem como dissociar, não tem como separar salvação e santificação, né? A salvação ela tem seus processos, né? E, sem entrar em métodos de discussões, mas dentro do que se estabelece na teologia, a salvação vem primeiro a eleição, a presciência de Deus, aqueles que ele escolheu. Então Deus os chama de maneira eficaz, né, que seria o Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo, esse chamado eficaz que a gente conhece mais popularmente como conversão. E aí, depois de convertido, entende-se a justificação, entende-se essa retirada da culpa do pecado das nossas vidas, né? Retirada do preço do pecado, que é a morte, ao se converter, ao estar na presença de Deus, ao crer em Jesus Cristo de maneira real e verdadeira. Então é justificado, né? Nós não podemos nos justificar, não há nada que a gente possa fazer que traga essa justificação, porque não há um justo sequer, assim diz a palavra. Então é necessário ser justificado, e somos justificados por Jesus Cristo. E após essa justificação, aí então Deus nos santifica. Se na justificação ele retira a culpa do pecado, na santificação ele retira o poder do pecado sobre nós. Ele começa a nos retirar. Se na justificação nós somos retirados do mundo, por assim dizer, na santificação começa a se tirar o mundo de dentro da gente, começa a fazer a regeneração da nova criatura na santificação. E ser santo nada mais é do que ser separado. Santo é separado, separado de algo e destinado para outra coisa. Tirado à parte de um contexto para ser destinado a outra coisa. Não é simplesmente separar, não é isolar-se, não é sair do meio. Nós somos separados para uma finalidade. Não é simplesmente, não é questão do monge, por exemplo. Se santificou e se retirou e foi viver num monastério, isolou-se. A santidade, a separação não é esse isolar-se. Nós somos separados do mundo, justificados, purificados e devolvidos ao mundo para cumprir a vontade de Deus. Nós somos igreja. O significado de igreja é enviados para fora. Retira-se, Deus nos retira do mundo, nos santifica, nos purifica, e nós somos enviados mais uma vez ao mundo para pregar o seu evangelho, para dar testemunho de Deus por onde a gente passar. E ser santo também não é deixar de pecar. Muitos podem entender assim, agora que fomos santificados, agora que somos chamados santos, e a própria palavra nos chama assim de santos, então nós não pecamos mais. Isso é um engano, nós continuamos a pecar, porque somos pecadores. Processo de santificação, sermos santos, não diz que não pecamos mais. O que muda é a inclinação. O que muda é a nossa predisposição ao nos converter e ao iniciarmos o nosso processo de santificação. O que muda é essa inclinação. Romanos 8:5 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que
Tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, se você antes vivia segundo a carne, a sua mente é voltada para as coisas da carne. Assim éramos nós perdidos, assim éramos nós sem Cristo Jesus, assim éramos nós antes da conversão, antes do encontro real com Deus, antes dessa entrega, antes do Espírito Santo convencer do pecado, da justiça, do juízo, antes de sermos justificados, antes de iniciarmos nosso processo de santificação. Nós tínhamos a mente voltada para as coisas da carne, mas então quem vive de acordo com o Espírito passa a ter a mente voltada para as coisas do Espírito. Então há uma mudança de inclinação, há uma mudança desse voltar a mente, essa predisposição em fazer. Então quando temos essa conversão, essa justificação, quando estamos neste processo de santificação, nós passamos agora a ser inclinados às coisas do Espírito. A nossa predisposição, o nosso automático, o nosso inconsciente, a nossa vida movida de maneira quase que involuntária, aquilo que nós reagimos de pronto, aquilo que nós mostramos realmente quem somos nas situações mais variadas possíveis, isso muda. Mas isso não quer dizer, porque eu passei agora a ser voltado às coisas do Espírito, que de vez em quando eu não vou praticar coisas da carne. Porque eu continuo sendo um pecador, agora inclinado a outras coisas, agora vivendo de outra maneira, agora vivenciando outras experiências, agora numa vida espiritual totalmente diferente. Mas continuo sendo homem, continuo sendo carne. E de vez em quando, não vivo pecando, não vivo no pecado, mas de vez em quando pecarei, porque ainda sou pecador. Eu pensei em 3 coisas para a gente falar neste culto sobre santificação. E a primeira é que a santidade é um chamado de Deus. A segunda é que a santidade não vem de nós. E a terceira é que, apesar da santidade não vir de nós, ela exige o nosso esforço. Ela exige uma ação humana. Ela não é possível com exclusivamente ação humana, porque ela não vem de nós, ela vem de Deus, mas é necessário que exista ação humana para a santificação. Não é uma posição de vítima nem de marionete, não, é algo que provém de Deus, mas que exige essa nossa ação, essa nossa manifestação. Então o primeiro ponto é esse: a santidade é um chamado de Deus. A santidade, a santificação não é opcional. Não é algo que pode ou não pode acontecer naqueles que são realmente convertidos. Não é um dom. Não é algo que uns têm e outros não têm. A santificação não é opcional. Não se trata de uma possibilidade. Alguns se convertem e mudam suas vidas. Outros se convertem e não mudam. Então nós não podemos julgar essas coisas. Não é assim. A santificação ela é obrigatória. Ela é um chamado de Deus, ela é uma ordenança da parte de Deus. Ele nos chamou para isso. Ele nos tirou do mundo, ele nos tirou do pecado para sermos santos. Sede santos porque eu sou santo. Ele nos separou para isso. Deus faz as coisas com propósitos. Deus tem propósito em tudo que ele faz. As nossas vidas são guiadas por ele, porque ele faz ou deixa que coisas aconteçam. Ele age em todas as coisas, sempre tendo um propósito. E a santidade, a santificação também é um chamado com propósito de Deus. E eu vou ler alguns versículos aqui que vai falar sobre isso. Efésios 1, do 3 ao 4, diz assim: Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Bendito seja Deus que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Bendito seja o Senhor que nos abençoou de maneira extraordinária, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Isso, para nós, ouvir isso é extraordinário. Ouvir isso nos dá ânimo, ouvir isso nos enche de prazer, de vida, de relação com Deus, de adoração. Mas ele diz todas essas coisas porque Deus escolheu antes da fundação, da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ele não nos escolheu, não nos separou para nada. Ele diz que fez todas essas coisas, que nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, mas foi para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. É necessário ser santo.
É necessário ser irrepreensível, não ser repreendido. Eu sempre digo para as pessoas assim, muita gente, e eu acho que a maioria, não gosta de ser chamada a atenção. E só tem uma maneira de não ser chamado a atenção. Não erre. Ah, mas é impossível. Então conviva. Seja sábio. O sábio ama a repreensão. O irrepreensível seria aquele que não erra. Que seria a mesma base do santo, da santidade. E voltando a dizer, é óbvio que nós vamos errar, é óbvio que nós vamos pecar. Mas a busca por essas coisas, essa busca por ser santo, por ser irrepreensível, é um chamado de Deus para nós. 1 Pedro 2, 9 ao 12. Porém, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles o acusam de praticarem o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós somos tudo isso. Mas nós somos tudo isso para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós não somos tudo isso para sermos tudo isso. Nós não recebemos tudo isso da parte de Deus simplesmente para a gente se gabar, porque nós somos geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus. Foi para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Foi para dar testemunho do poder de Deus através das nossas vidas, através dos nossos bons testemunhos, através da santificação. Foi para isso que ele nos separou. Somos povo exclusivo de Deus. E ele continua assim: insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, porque vocês não são deste mundo, nós não somos desse mundo. Vocês são peregrinos, nós somos peregrinos, estamos de passagem por este mundo, nós não pertencemos a este mundo. Nós não somos daqui. Vocês como peregrinos se abstenham dos desejos carnais. Lembra da inclinação? Se abstenham de satisfazer a sua carne, passem a satisfazer o seu espírito. Esses desejos carnais que guerreiam contra a sua alma todos os dias. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Mais uma vez, deem bom testemunho, e esse bom testemunho é através da santificação. Se mostrem como separados, se mostrem como aqueles que já não pertencem mais ao mundo de fato e vivem agora para Deus. Comece a viver de maneira exemplar. E para quê? Para que naquilo em que eles te acusam de praticar o mal, observe as boas obras que vocês praticam. E é para poder trazer a glória para a gente, é para as pessoas olharem para a gente e falarem assim: nossa, como ele pratica boas obras, nossa, como ele é santo. Não é para isso. Aqui diz para que eles observem suas boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus, não a nós. Deus nos separou, nos tirou e nos santifica nesse processo de santificação para que o nome dele seja glorificado. Porque vai ser olhando para a gente que vão ver Deus. Vai ser olhando para a nossa santificação, a nossa santidade, que vão crer e glorificar a Deus, porque vão olhar para a gente e vai falar: só pode um Deus trazer tal restauração sobre essa pessoa. Os testemunhos são assim. Os testemunhos são diários daquilo que fazemos, mas os testemunhos que impactam mais, querendo ou não, são aqueles de antes e depois, em que o nome de Deus é glorificado, porque as pessoas sequer podem negar que foi Deus que fez. E para isso devemos nos santificar. Filipenses 2, 12 ao 16. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus,
inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Põe em ação a salvação de vocês. Eu creio em Jesus, entreguei minha vida para Ele, estou salvo. Essa separação que eu falei agora há pouco, salvação e santificação. E aqui ele vem dizer assim, olha, coloque em ação essa salvação então. É aquilo que Tiago fala lá sobre a questão da fé morta, a fé sem obras, a fé sem manifestação de mudança e transformação de vida, a fé sem a manifestação da boa ação, do bom prover, a fé morta. É a mesma coisa, fala, coloque em ação essa salvação de vocês com temor e tremor. Porque se você compreendeu de fato e é salvo, você tem um temor gigantesco, inexplicável por Deus, por aquilo que Ele fez, por tanto que Ele nos amou. Então coloque em ação a sua salvação com temor e com tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. É o chamado dEle, e Ele que executa o querer e o realizar de acordo com a vontade dEle. Então faça essas coisas sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis. Santificação. No meio de uma geração corrompida e depravada, faça diferença. Se for para ser igual ao mundo, por que fomos tirados do mundo? Se for para viver da mesma maneira, com o mesmo hábito, com o mesmo comportamento, fazendo as mesmas coisas e simplesmente dizendo assim, mas eu creio em Jesus e estou salvo, não faz sentido. Não faz sentido salvação sem santificação. O chamado dele, o motivo pelo qual ele salvou, não se explica dessa maneira. Nós vivemos numa geração corrompida e depravada. Por isso devemos viver de maneira pura e irrepreensível, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Vocês são luz para este mundo. É a santidade de vocês que vai iluminar o mundo. A minha palavra será propagada através de vocês. É em vocês que o mundo vai me ver e vai me ouvir. É através da vida de vocês. Então vocês precisam ser santos. Por quê? Porque eu sou santo. Se vocês querem refletir ao mundo, me apresentar ao mundo e eu sou santo, vocês também precisam ser santos. Retendo firmemente a palavra da vida. A palavra de Deus nos santifica. A palavra de Deus nos purifica. Não ler simplesmente. Ler, meditar e viver a palavra. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, e Pedro diz que não permitiria, e aí Jesus fala, então, se eu não lavar os teus pés, não terá parte comigo. Ele fala, então, lava tudo, então, lava minha cabeça, lava tudo, mas ele falou, não, só os pés, porque o resto, a palavra já lavou, já limpou. Então, retendo firmemente a palavra da vida, porque é a palavra de Deus que nos purifica, é viver a palavra, é compreender a palavra. Não é um conjunto de regras, é viver a palavra, é ser cristão, é viver na presença de Deus, é viver se aproximando dele, se aproximando da santidade dele, para sermos cada vez mais limpos. Quanto mais se aproximamos dele, mais limpos somos, mais puros somos, mais santificados somos. Romanos 8, 28 ao 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos chamou para sermos imagem e semelhança de Cristo. Não é qualquer coisa. Chamou para ser imagem e semelhança do seu Filho. Ele nos chamou para resgatar em nós a sua imagem e semelhança. Lembra lá em Gênesis? Foram criados à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus reúne sua divindade, a Trindade, diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Essa imagem e semelhança que nós perdemos quando o pecado entrou no mundo. Essa imagem e semelhança de Deus em nós que foi distorcida pelo pecado. Deus então nos escolhe, nos separa,
justifica e nos santifica para resgatar essa imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança de Deus em nós, apesar de muitos quererem que seja os seus poderes, né, a imagem e semelhança de Deus são os atributos de Deus que são comunicáveis ao homem. Os poderes de Deus, a onipotência, a onipresença, a onisciência, são incomunicáveis, são atributos que só pertencem a Ele. Mas Ele nos comunica outros atributos como justiça, bondade, santidade, amor. Esses atributos que Ele comunica ao homem, é isso que é da sua imagem e semelhança que o homem tem. Só que o homem não consegue ter essas coisas se ele não estiver em Cristo Jesus, se ele não for restaurado, se ele não for reconectado à presença de Deus, se ele não for justificado. Então a santificação é um trabalho sobrenatural do Espírito Santo em nós para resgatar a imagem e semelhança de Deus em nós. É para isso que ele chamou. Santidade, santificação é, acima de tudo, um chamado e uma ordenança de Deus para nós. Não é uma escolha, não é uma opção. Talvez isso seja tão complicado, talvez isso seja tão doloroso de se viver, é porque a santificação vem depois da justificação, que vem depois da conversão. Então talvez o que deve ser refletido nas nossas vidas se já houve a primeira coisa. Se de fato já houve a conversão, porque senão vai ser muito complicado fazer algo, porque não provém de nós. E o próximo ponto é justamente esse: a santidade não vem de nós. Então talvez querer fazer isso e aí a gente vira legalista. E aí a gente vira a pessoa que tenta se firmar e se provar como algo, sem ter Deus, tentando ser santo. Aí de fato isso é absurdo, de fato isso é impossível, de fato isso não é concebível, porque não provém de nós, provém dele. A santidade não vem de nós. Olha Filipenses, no capítulo 1, a gente vai ler o versículo 6, depois do 9 ao 11. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Quem começa a boa obra, quem começa a salvação, é aquele que vai completar. Quem faz todo o processo, quem trata a conversão, o convencimento, quem faz a justificação, quem traz a santificação, tudo isso é aquele que começou e é aquele que vai terminar a boa obra, para fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então não é algo para depois, não é algo para a glória. Nós seremos santos lá. Não. Para serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, até o dia da volta, cheios de frutos da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo. Não vem por meio de nós, não vem por meio da nossa capacidade, não vem por meio daquilo que a gente tem a oferecer, não vem por meio daquilo que a gente acha que é, não vem por meio de Jesus Cristo. Não vem de nós a santidade, vem de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Por meio de Jesus e para a glória e louvor de Deus. Não vem de nós e não é para nós. Ser santo não é algo que nasce em nós e não é algo que seja para nós. Não é algo que seja para glorificar o nosso nome, não é algo que seja para fazermos sermos alguma coisa. É algo que provém de Deus, por meio de Jesus Cristo, e é para a glória e louvor de Deus. Provém dele. Tito 2, versículo 11 ao 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras.
ela nos ensina a renunciar à impiedade. Ela quem? A graça, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, se manifestou. E essa graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. É através do conhecimento da graça, é através do conhecimento daquilo que nós recebemos sem merecer, que é a salvação. É através do conhecimento dessa salvação que não depende de nós, que é de graça, pela graça, por causa do amor de Deus por nós, por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz, por causa dessa graça, ela que nos ensina a renunciar às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Só entendendo a graça, só entendendo o amor de Deus por nós, nós conseguimos entender e aprender a santidade. Provém dele, a graça provém dele. Ele se entregou por nós. Jesus Cristo se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade, de nos limpar de toda maldade, purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele se entregou por nós, para nos limpar de toda maldade, nos purificar para quê? Para si mesmo, para ter um povo particularmente seu, povo exclusivo de Deus. Para isso ele fez, para nos separar. Um povo que é dedicado à prática de boas obras, bons testemunhos, santificação, santidade. Não tem outra maneira. Foi ele que ordenou, foi ele que chamou e provém dele todas essas coisas. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, todo o espírito, alma e corpo. Não é só o espírito. A santificação não é algo só de reflexo espiritual. Alma e corpo. Somos templo do Espírito Santo. Tem que ser tudo santificado. E o próprio Deus da paz vai santificar inteiramente. O Deus da paz é aquele que a gente sempre diz que nós devemos levar a Ele com orações e súplicas e ação de graça. E o Deus vai nos dar uma paz que excede todo entendimento. O que não dá é para querer essa paz, porque o mesmo Deus que dá a paz que excede todo entendimento é o mesmo Deus que nos santifica em tudo, que nos separa de maneira inteira para Ele. É o mesmo Deus. Não dá para querer o Deus que dá a paz e não querer o Deus da santidade. Não tem como. Não tem como dizer a Deus, Deus, deixa um pouco de ser santo para eu poder me relacionar contigo só sobre isso aqui que eu quero. Eu quero me relacionar só sobre uma paz que eu preciso. Eu quero me relacionar só sobre uma bênção que eu estou precisando agora. Eu preciso só nessa área da minha vida, não é de maneira inteira. Eu quero ter uma relação espiritual contigo, mas quero continuar pensando de maneira mundana. Quero continuar usando o meu corpo de maneira a profanar qualquer coisa que possa existir na tua palavra, mas quero um relacionamento espiritual contigo. Quero ter experiências espirituais, quero ver fogo cair, quero ver coisas acontecerem, quero dar testemunho de várias coisas, mas não mexe com a minha alma e com o meu corpo. É só espírito. É só isso que eu preciso. Não é. A santificação é completa. A santificação é de alma, espírito e corpo. É nessa trindade que existe em todas as coisas, inclusive em Deus, que Ele quer nos santificar. É o mesmo Deus da paz, é o mesmo Deus que santifica. Vem dele, provém dele a santidade. É impossível buscar a santificação se não for através de Deus. Agora, apesar de vir dele, apesar de ser impossível sem ele, estando nele, tendo uma conversão real com ele, sendo justificado por ele, por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, tendo de fato essa conversão, é necessário que a gente faça alguma coisa. A santificação exige uma ação humana. Ela não provém do homem, mas exige uma ação humana.
Esforce-se para serem santos. Hebreus 12, 14. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá a Deus sem santidade. Esforce-se para ser santo. Não tem como interpretar de outra maneira se não é uma ação humana, se não é uma decisão humana, se não é um agir humano em todo o tempo. É uma capacidade que não é nossa. É uma capacidade que não provém de nós. Não é algo que brotou da gente, mas é necessário uma ação humana, é necessário se esforçar. Sinal também que não é simples nem fácil. Não é simplesmente erguer as mãos na igreja, se converter e de repente se tornar santo. É um processo que exige esforço. Ao tipo de esforço, mortifique a sua carne. Romanos 8, 12, 14. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Mortifique a sua carne. Mas se pelo Espírito fizer morrer, não é por nós, não provém de nós, pelo Espírito, mas você vai fazer morrer. Você vai agir, você vai colocar no devido lugar, você vai fazer morrer, então você viverá. Porque todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito você faz morrer os atos do corpo, os atos da carne. Só aquele que é guiado por Deus, só aquele que é filho de Deus consegue agir dessa maneira, consegue a santificação. Mas é necessário fazer algo. Mortificar a carne é uma ação do homem capacitado por Deus. É capacitado por Deus, provém de Deus, é do seu Espírito Santo que habita em nós, mas é necessário uma ação do homem para mortificar. É uma ordem, mortifique, faça, se esforce. É uma ordem dele para a gente. Já capacitei. Não se amolde ao mundo, Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É mais uma ordem. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E é sempre bom reforçar, não é por mérito, é porque o Espírito Santo habita em nós. Deus está falando àquele que já o tem. Então você já foi cheio daquele que é capaz, daquele que te dá condição. Então agora não se amolde ao padrão deste mundo. Porque você foi separado. Você é santo. Não dá mais para viver o padrão que este mundo apresenta. Muito menos trazer o padrão deste mundo para dentro da igreja, que é o que a gente mais vê hoje em dia. Ao invés da gente ser o santo separado para santificar o mundo, a gente está sendo não santo, não separado para contaminar a igreja. Não se amoldem, transformem-se, é ação. A santificação exige ação. Os dons para a santificação já foram dados, nós já fomos capacitados. Nós já temos ferramentas para fazer. 1 Coríntios 1, 5 a 8. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Nele, em Jesus Cristo, vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento. Nós fomos preparados, enriquecidos na palavra, no conhecimento, de modo que não lhes faltou dom espiritual algum. Foi capacitado, foi cheio do Espírito. Os dons do Espírito estão sobre nós, estão em nós. É necessário agora agir para estar firme, para estar
no dia da vinda do Senhor, para ser encontrado irrepreensível. Os dons foram dados pelo Espírito Santo, então nós somos capacitados, dotados de capacidade pelo Espírito Santo para sermos santos. Mas é necessário agir, é necessário decidir. E isso são todos os dias. Isso é em todas as atitudes, isso é em todas as coisas. E é necessário continuar firme na fé. Colossenses 1, 21 a 23. Antes vocês estavam separados de Deus, em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram, que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Antes vocês estavam separados de Deus em suas mentes. Era separado de Deus, o santo é separado para Deus. Antes vocês não eram santos em suas mentes, vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, por causa da conduta, por causa daquilo que te movia, por causa dessa inclinação às coisas da carne, por causa desse movimento para satisfazer os desejos da carne. E agora é necessário uma decisão por causa da inclinação ao Espírito para satisfazer as coisas do Espírito. O mais difícil, o mais sobrenatural, aquilo que nós não podemos fazer, Deus fez por nós. Ele mudou a inclinação. Ele mudou a predisposição. Se éramos tinha uma predisposição em pecar, em fazer aquilo que satisfazia apenas a carne, agora temos uma predisposição em fazer aquilo que satisfaz o Espírito. Mas a predisposição exige uma ação. Eu posso estar predisposto e não fazer. Eu posso estar predisposto e não viver. Então é necessário, no processo de santificação, agir. Ele reconciliou pelo corpo físico mediante a morte para nos apresentar como santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Aí ele diz, desde que ele vai fazer todas essas coisas. Ele vai sim, através da sua morte, vai nos apresentar diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuemos alicerçados e firmes na fé, sem nos afastar da esperança do Evangelho. É necessário ação. Desde que vocês continuem firmes e alicerçados na fé. Se isso aqui fosse uma ação dele, ele sequer diria, porque ele não falha. Ele não colocaria condição, desde que eu os mantenha firmes e alicerçados na fé. Não, desde que vocês se mantenham firmes e alicerçados na fé. É uma ação nossa. A busca da santidade, da separação, é uma ação nossa. Não provém de nós, mas é uma ação nossa. Não é algo de um dom que nós temos, mas recebemos, fomos capacitados, dotados de capacidade para fazer. Então faça. Faça. A mudança, o processo, a santificação, ela vem de Deus, mas parte também de nós, da nossa ação, da nossa atitude. Depois de todo esse entendimento, a gente pode voltar para o texto que a gente leu lá no começo. 1 Pedro 1, do 14 ao 20. Como filhos obedientes, não se deixe moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. E a gente precisa concordar que, de fato, a santificação não é para qualquer um. A santificação precisa de alguns requisitos, conforme a gente viu e falou hoje. E aqui a palavra vem e diz assim, olha, como filhos obedientes. E já começa a dizer assim. Então é preciso ser filho. É preciso ser filho de Deus.
E como o texto que a gente leu hoje, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então é preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Não guiado pela nossa vontade, pelo nosso desejo, mas guiado pelo Espírito Santo. É preciso ser filho e é preciso ser obediente. Obediente à sua palavra. É preciso ser obediente à sua ordenança. É preciso ser obediente. É preciso ouvir aquilo que ele tem para nós e praticar essas coisas e agir. É necessário ser obediente. Não se deixa moldar pelos maus desejos de outrora quando vivia na ignorância. Não vive mais. Então é preciso sair da ignorância. É preciso conhecer a palavra de Deus. É ela que nos tira da ignorância. É ela que traz a verdade. Não vai encontrar a verdade em outro lugar. Não vai deixar de ser ignorante em outro lugar. Sobre questões espirituais, sobre salvação, sobre eternidade, sobre santificação, é necessário sair da ignorância, é necessário conhecer a palavra, é necessário conhecer o próprio Deus. Não é para qualquer um. Não dá para exigir de qualquer um mesmo. É você que conhece a palavra, você que já não é ignorante, você que é guiado pelo Espírito Santo. Está esperando o que para agir? Está esperando o que para fazer? Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Deus nos chamou para Ele, Ele é santo. Então também é preciso ser santo em tudo. Em tudo. Espírito, alma e corpo. É necessário ser santo integralmente. É necessário ser santo na sua plenitude. É necessário ter tudo em nós separado para Ele, retirado do mundo, apartado de onde estávamos, retirado do mundo e destinado, separado para Ele, porque Ele é santo. Como estar nele? Como viver nele? Como Ele habitar em nós? Como a própria santidade habitar em nós? Nós sequer buscamos a santidade. Se nós sequer entramos no processo de santificação, se não há esforço algum da nossa parte. Uma vez que vocês chamam o Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Uma vez que vocês são nova criatura, portem-se como nova criatura. Porque falar e cantar que somos nova criatura e não sermos nova criatura é o que mais se vê. Não há mudança, não há transformação, não há regeneração. Uma vez que vocês creem em Jesus Cristo e esperam nele a vida eterna, então porte-se com temor na sua jornada terrena. Você está esperando a eternidade? Você está esperando o dia da vinda do Senhor? Ou você está esperando mesmo que você venha a morrer antes que Ele volte? Você está esperando a eternidade? Você está esperando a promessa dEle? Então, se você está esperando essas coisas, então se porte com temor nessa sua jornada terrena, nessa sua peregrinação por este mundo do qual você não faz parte. Se porte com temor, então. E se portar com temor é buscar a santificação. Busque a santificação. Viva com temor a Deus. Por quê? Porque vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como o prato ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados. Vocês sabem que o que resgatou vocês não foi ouro nem prata, nem nada que seja perecível. Vocês sabem que o que resgatou vocês não tem como se dar valor. Não tem como mensurar. Vocês sabem que não foi por essas coisas, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Em nosso favor. Sabe, não foi por ouro, não foi por prata. Nós somos comprados. A gente não foi retirado do mundo, tirado à parte. Nós não fomos separados disso e destinados a Deus. Isso não foi de graça. Nós recebemos isso pela graça. Nos é de graça. Basta crer em Jesus Cristo. Mas não foi de graça. Nós somos comprados. Porque éramos escravos do pecado. Éramos escravos do pecado. Vivíamos dessa maneira aqui que fala que é uma maneira vazia de viver.
E precisamos ser resgatados, redimidos. O preço era necessário se pagar para que a gente pudesse ser separado para Deus, e Ele pagou o preço. E apesar de ser o dono do ouro e da prata, não foi com ouro e prata que Ele pagou. Foi um preço caríssimo. Ele pagou com sangue, o sangue do Cordeiro. Foi necessário mandar seu filho para morrer numa cruz e verter seu sangue. Era necessário que o sangue do Cordeiro estivesse sobre nós. E sabendo que o preço que foi pago foi tão alto, que foi necessário nosso Senhor e Salvador morrer numa cruz, por causa do meu e do seu pecado, sabendo dessas coisas, como não viver com temor nessa nossa passagem, nessa nossa peregrinação pela terra? E esse viver com temor é como não viver buscando a santidade, se Ele é santo, e eu quero estar nele, e eu quero viver nele, e eu quero estar com Ele por toda a eternidade. A santificação é uma preparação para a eternidade em Cristo Jesus. Quando a gente busca se santificar, mesmo sabendo que não conseguiríamos aqui na plenitude, mesmo sabendo que somos pecadores, mas nós buscamos a santificação, nós buscamos a perfeição, nós buscamos todas essas coisas, nós estamos nos preparando para estar naquilo que é perfeito. Porque quando Ele nos resgatar, quando Ele vier nos buscar, aí então alcançaremos a estatura do varão perfeito. Aí então seremos glorificados por Ele. Quando formos glorificados, aí sim não teremos mais pecado. Aí sim não precisará mais buscar essa santificação, porque o pecado não existirá mais em nós. Mas hoje o pecado existe, e essa luta contra ele é nós buscarmos a santificação. Porque sabemos o alto preço que foi pago por nós. Por temor, por reconhecimento, por gratidão, por amor a Ele, que nos amou primeiro. Por isso nós vamos nos santificar. Não dá para separar a salvação de santificação. Não dá para separar. Sede santos, porque o nosso Deus é santo. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua exortação. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, apesar de nós. O Senhor não desiste. O Senhor se revela, o Senhor revela a Tua palavra, o Senhor mostra, Senhor, nos direciona, nos guia. Nós queremos ser guiados por Ti, pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos sim ser guiados por Ti para termos condição, Senhor, para sermos dotados da capacidade de buscar a santidade, que não provém de nós. Mas não queremos cruzar os braços, não queremos, Senhor, simplesmente ser dotados de capacidade, não queremos simplesmente ser inclinados às coisas do Espírito, mas ali estarmos estagnados. Não, nós queremos agir. Nós queremos buscar a santidade, a santificação, que isso seja um alvo, que seja uma busca, porque é uma ordenança sua, porque é um chamado seu, não é uma escolha nossa. Não dá para não buscar a santificação ao entender a Tua graça, ao entender o que o Senhor fez por nós, ao entender aquilo que foi pago lá na cruz, o preço que foi pago. Não dá para não buscar a santidade, a santificação, não dá para não buscar a Tua presença. Que o Senhor continue a nos dotar dessa capacidade. Que Teu Espírito Santo continue a nos guiar, assim, que a Tua palavra continue a nos limpar, assim, mas que a gente possa agir, que a gente possa decidir também, colocar essa predisposição, colocar essa inclinação em prática e vivermos de fato a santidade, a santificação que está em Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus nós Te agradecemos, ó Pai. Amém.